Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Você sabia que ainda existe mais de 2,9 bilhões de pessoas que não ouviram falar de Jesus? E que em pleno século 21 a Igreja do Senhor Jesus sofre por perseguição? E que nossos irmãos estão sendo presos, torturados e mortos? Não sabia? Agora você se pergunta: o que posso fazer? Pare, ore, ouça. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Há um chamado de Deus para a sua vida. Missão é feita com os pés de quem vai, as mãos de quem contribui e os joelhos de quem ora. Igreja, não se calem, pois a nossa missão é viver, pregar e ensinar o Evangelho na dimensão do amor e na comunhão de Jesus Cristo, começando por nossa vizinhança até os confins da terra. Você não vê as pessoas se afundarem. Quem se importa se elas se afogarem? Por que tanta indiferença com o mundo perdido? Não feche os seus olhos fingindo ser um cristão. Você não vê as pessoas se afundar. Quem se importa se elas se afogarem? Por que tanta indiferença com o mundo perdido? Não feche os seus olhos fingindo ser um cristão. Me abençoe, é tudo que eu sempre ouço. Não há lágrimas, não há dor, nem mesmo um clamor. Mas ele chora, ele clama, ele sangra por ti. Mas você só se importa em participar de um mover. Esconder, tu não podes te calar diante da necessidade. Acende uma luz na escuridão.
não crerão. E como crerão Naquele de quem não ouvirão. Você deve estar ouvindo essa canção e se perguntando: que luz eu devo acender? Em Romanos 10, 14 e 15, diz a palavra do Senhor: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem preguem? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos é os pés daqueles que anunciam as coisas boas. Essa luz deve ser acesa agora no seu coração. Aqueça o chamado missionário e ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tu não podes te calar diante da necessidade. Acende uma luz na escuridão. Teu imenso amor sonda meu frágil coração, vem revelar o teu querer. Hoje, Deus, cobre-me com a tua unção, move-me para proclamar libertação, restauração. Libertação, restauração. Eu vou cumprir seus planos, pregar as boas novas, curar os quebrantados. Eu vou quebrar correntes, libertar cativos, onde quer que for, em teu nome vou. Comigo, Diegão. Alguém da Ásia me disse: vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O evangelho pregar. Canta com a gente, diz assim. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir?
Capital, Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra Chile eu vou, pelo chão do Brasil. Eu vou, Deus me quebre as ações. Canta junto, diz. Como virão se não há quem pegue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu vou, 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 eis-me aqui, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eis-me aqui, eu vou, eu vou, eu vou, aos países não cansados, eu vou, eu vou, eu vou, Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, queridos, boa noite. É uma bênção estar aqui. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, em nome também da minha esposa Maribel, pelo investimento, pelo carinho. Nós estamos sendo otimamente tratados aqui e nós também estamos sendo muito edificados e queremos muito que Deus continue operando poderosamente na vida desta igreja. Há 26 anos atrás nós estivemos aqui num contexto um pouco diferente. Queridos, eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui nesta noite já aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Quantos aqui já aceitaram o Senhor Jesus? Levante a sua mão e diga glória a Deus e diga obrigado, Jesus. Então nós entendemos de que uma obra de Deus já foi iniciada na vida de tantas pessoas aqui. E você sabe o quanto foi gratificante, o quanto foi importante Jesus ter entrado na sua vida. Isso aconteceu comigo por volta dos meus 16 anos, eu estou com 58 anos agora, num retiro de carnaval.
em que eu cheguei no retiro de carnaval, junto com um cunhado e com uma irmã, e chegando naquele lugar, o local era bastante precário, as pessoas haviam dito para mim antes que era um lindo lugar, onde havia animais silvestres, e quando eu cheguei lá, só tinha boi, vacas e cavalos. Falaram de que era também as acomodações muito interessantes, e quando eu cheguei, era uma escola com as suas dependências de uma forma muito precária. Falaram que lá havia uma água muito boa para beber, mas a água, na verdade, que tinha lá era uma água salobra, né? E eu fiquei pensando assim, o que eu vim fazer aqui neste lugar? E fiquei, então, programando ir embora, né? Eu falei assim, eu vou ficar aqui até amanhã à tarde, e isso era sábado à tarde. E aí, à noite, quando as pessoas começaram a cantar algumas músicas, aquelas músicas começaram a entrar no meu coração, e eu comecei a pensar, não, já não vou no domingo à tarde, devo ir na segunda-feira de manhã. No domingo de manhã, alguém estava falando da Bíblia, e aquilo tocou tão forte no meu coração, e eu comecei a pensar então já de ir embora apenas na terça-feira de manhã. E à noite, na hora da mensagem, eu senti um toque muito forte do Espírito Santo falando ao meu coração, e eu queria levantar a minha mão quando foi feito o apelo, mas havia uma tonelada de peso na minha mão naquele momento, uma guerra espiritual sendo estabelecida. Talvez isso que eu estou falando tenha acontecido também com você, no momento em que você foi aceitar Jesus como Salvador, para dar um sinal para as pessoas que você de verdade estava querendo mudar de vida. Houve uma batalha espiritual muito grande, mas de repente então eu consigo levantar a minha mão, e lembro então que logo após isso eu estava na frente chorando muito, e nunca mais eu fui a mesma pessoa. Eu sei que também você lembra desse dia em que você aceitou a Jesus como Salvador, e a lembrança é muito boa. E aí então começou um processo na minha vida, na sua vida. Nós fomos então levados ao batismo, e depois que eu fui levado ao batismo, eu tive pessoas então que cuidaram de mim, e depois então eu fui levado à maturidade, e depois eu pude entender então de que precisava também compartilhar daquelas verdades que haviam me alcançado, a decisão mais importante que eu já poderia ter tomado em toda a minha vida, porque a partir daquela minha decisão, nunca vocês vão encontrar Samuel Cesarino dos Santos no inferno. Nunca. Meu endereço nunca será um inferno, por causa de Jesus que entrou no meu coração. E o texto diz que Jesus subiu ao monte. E quando ele sobe ao monte, também de uma forma estratégica, porque Jesus é muito estratégico. Até também eu quero dizer algo a você. Hoje está acontecendo essa conferência missionária aqui. E é muito legal ver o esforço dos jovens, adolescentes, do pastor Adélio. Mas eu quero dizer, isso é uma estratégia. É uma estratégia para o Espírito Santo fazer algo na sua vida nesses 3 dias. Para te levar para um estágio maior. Para abrir os seus olhos espirituais. E quero declarar de que há uma unção presente aqui neste lugar. Para fazer com que as pessoas que não se converteram sejam convertidas em nome de Jesus. Para fazer com que as pessoas que já são convertidas e não deram o passo do batismo possam tomar a decisão de se batizarem. Para fazer com que as pessoas que já se batizaram possam entrar no caminho do amadurecimento. E para fazer com que aquelas pessoas que já estão nesse caminho do amadurecimento se tornem multiplicadores e pregadores desse evangelho para a glória do nome do Senhor Jesus. O texto diz que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. E isso me faz pensar então que não há mérito em você, não há mérito em mim. E muitas vezes eu encontro algumas pessoas que dizem assim para mim: pastor, eu tive um sonho maravilhoso,
Eu estava lendo a Bíblia e parece de que o texto da Bíblia saltou aos meus olhos. E aquilo edificou tanto a minha vida. E eu falo, que beleza, né? Que joia. Aí a pessoa diz assim para mim muitas vezes, mas pastor, eu que não sou nada, eu posso receber essas coisas de Deus? E eu digo para elas, exatamente porque você não é nada, que você recebe essas coisas porque tudo que nós recebemos de Deus é pela graça. Então, nessa noite, acabaram-se as desculpas. Jesus chama quem Ele quer. E Ele resolveu te chamar. Ele resolveu nesses 3 dias abrir os seus olhos. E eu quero declarar então que todos que estão aqui nessa igreja têm um chamado de Deus. Eu vou repetir esse negócio. Todos que estão aqui hoje têm um chamado de Deus. Quem vir amanhã tem um chamado de Deus. Quem vier no domingo tem um chamado de Deus. E a Bíblia diz que esse chamado precisa de resposta. Porque o texto diz, chamou os que Ele mesmo quis. Então talvez você diga assim, eu sou incapaz, mas Ele quis te chamar. Talvez você diga assim, mas pastor, eu sou despreparada, mesmo assim Ele quis te chamar. Talvez você diga assim, pastor, mas a minha vida está muito difícil, mas mesmo assim Ele quis te chamar. O problema é que tem algumas pessoas que até sabem e ouvem esse chamado, mas não vêm para junto de Jesus. E quando eu estava estudando esse texto aqui, lá no original, na língua grega, eu descobri algo, que Jesus, Ele foi subindo ao monte. Na maioria das versões diz que Ele subiu ao monte. Lá no original vai dizer que Ele foi subindo o monte. Na maioria das Bíblias também está escrito, nas traduções, e chamou. Lá no original está escrito, e chamando. E eu fico imaginando a cena. Jesus subindo o monte. E chamando, Pedro! Pedro! João, André, Felipe, Bartolomeu. Porque talvez você pense de que Ele chamou apenas uma vez. Não, aconteceu com eles o que acontece contigo. Que você, quando está numa conferência missionária ou num determinado culto, você estremece, porque a voz de Deus clama dentro de você. Mas além de Simão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Jesus também chama André. André significa aquele que é macho, másculo. Deve ter uns André aqui, varão. Mas tem uns Andrés aí, que não é o caso do André daqui, que é macho para algumas coisas. Eu gosto de alguns evangelistas lá no Rio de Janeiro, lá no Senador Camará, por exemplo, que é um lugar assim bem difícil. E vejo gente lá da igreja do Senador Camará que gosta muito do pastor Adélio, que eles entram às vezes lá naquelas bocas de fumo, e os garotos lá estão com um fuzil na mão, não sei das quantas e tal assim, e eles olham no olho daqueles garotos lá, daqueles traficantes, que a polícia tem medo. Eles olham no olho dele e falam assim, se você é homem mesmo, se você é corajoso mesmo, larga esse fuzil e aceita Jesus como Salvador da sua vida.
E sabe o que acontece? Muitos daqueles garotos, daqueles homens, começam a chorar. E alguns deles aceitam Jesus como Salvador da sua vida. Então, tem homem que pensa que a masculinidade é bater na mulher, é cuspir grosso, xingar palavrão. Não sabe ser sacerdote em casa. Não sabe ser provedor, protetor. Mas eu quero dizer que se você é assim, Deus está chamando você para um concerto. E está chamando você para exercer um ministério para a glória do nome dele. Além de André, Felipe. O nome Felipe significa aquele que gosta de cavalos. Interessante. Mas isso aqui tem até a ver com o contexto da época, né? Hoje o pessoal gosta de moto, gosta de carro. Antigamente tinha uma revista chamada Quatro Rodas. Eu acho que ela ainda tem na versão digital. Naquela época, se tivesse uma revista assim, seria Quatro Patas. Por causa que as pessoas gostavam daquela questão dos cavalos, essa coisa toda e tal, era sonho de consumo de muita gente. E talvez algumas pessoas que morem aqui em Centro-Sé fiquem pensando assim, puxa, eu quero morar nos Estados Unidos, quero morar, sei lá, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Alphaville, em algum lugar desse. Eu lembro da minha filha do meio, Elisa, porque eu tenho 3 filhas, né? Eu tenho Isabel, que o significado do nome dela é aliança com Deus, consagrada a Deus. Depois, então, nós resolvemos, aconteceu de que veio a minha filha do meio, Elisa, que é a forma grega do nome Isabel, que significa também aliançada com Deus, consagrada a Deus. E a Elisa, ela também tem um chamado missionário. Um dia, eu estava passeando com ela lá pela Barra da Tijuca. Nós passamos num condomínio que na época o Romário morava nesse condomínio. E a Elisa, pequenininha, me surpreendeu e disse assim para mim assim, pai, olha só a cabeça da menina. O cheiro aqui é diferente, né, pai? Da Barra da Tijuca. Olha, é diferente o cheiro aqui? É diferente. Ela falou assim para mim assim, um dia eu vou morar bem aqui nesse condomínio aqui. Eu falei, há de ser besta. Ela falou assim para mim assim, pai, o senhor já orou para ser rico? Olha só, a menina falou isso para mim. Eu falei, não, nunca orei para ser rico, não. Ela olhou para mim e falou assim, então é por isso. E eu falei para ela assim, olha só, Elisa, um dia, provavelmente, eu vou estar levando você para o aeroporto e vai ouvir aquela vozinha assim, última chamada para o voo para a Serra Leoa, na África. E eu percebi de que ela ficou impactada com aquilo. E hoje, ela não mora na Barra da Tijuca, mas o chamado missionário está queimando no coração dela. Estou falando isso porque talvez você também é uma pessoa que pensa em ter dignidade financeira, de progredir. Isso também é honesto. Mas eu quero dizer que isso não vai impedir de que você também tenha um chamado para desenvolver isso para a glória do nome do Senhor Jesus. Além de Filipe, Bartolomeu. Bartolomeu provavelmente era o mais velho do grupo, calado. Tem gente que pensa até que ele era Natanael, mas isso não é muito claro. Mas Bartolomeu também estava lá para provar que na velhice ainda nós podemos dar frutos e de que não importa a sua idade, Deus também tem chamado você para coisas maiores. Mateus significa presente de Deus.
um publicano, alguém que estava alinhado ao Império Romano, e Jesus chamou. Talvez até você seja uma pessoa também que gosta de política. Jesus também chama você. E vai colocar você no equilíbrio. Tomé, que nós lembramos que é aquele camarada do ver para crer, que precisa das coisas claramente, aquela mente cartesiana, tem que ser tudo 1 mais 1, 2. E eu quero dizer que Jesus também chama você. Tem um outro Tiago, tem Tadeu, que significa sensível, que significa coração, abraçador. E talvez você seja essa pessoa que tem um bom perfume, que tem um abraço profético, que quando abraça as pessoas, então as pessoas percebem Jesus através de você. E vai falar então que tinha um outro lá, Simão, né? Zelote, que era um partido político revolucionário, que pensava em revolução, em fazer uma porção de coisas, e havia então 2 tendências políticas aqui no grupo de Jesus, e eles não se matavam por causa disso. Então eu quero dizer, se você também é do outro lado, que pensa em revolução, que pensa em fazer alguma coisa assim, política, que possa trazer uma melhoria de uma forma radical, custe o que custar, Jesus também te chama. E por último, Judas Iscariotes. O nome Judas significa aquele que louva o Senhor. Talvez fosse o nome que trazia mais expectativa, e foi o que trouxe mais frustração. Esse texto também me diz algo aqui também, sabia? Que tem muita gente que diz assim, eu não quero servir a Jesus nesse nível não, porque eu não quero passar por frustrações. Eu quero dizer para você, de que pode-se passar por frustrações, mas quando nós resolvemos seguir o caminho do Mestre, não teremos 100% de aproveitamento, mas a maioria daquelas pessoas que nós temos contato conhecerão o Senhor Jesus. De 12, um não deu certo. Eu estou vendo aqui que o pastor Adélio tem feito muitos discípulos. Talvez alguns não tenham dado certo, mas eu tenho visto que a maioria tem dado certo e vai dar certo para a glória do nome do Senhor. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.